Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tomado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem desse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João disse a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou ao dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-no na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje contemplamos um episódio que é ao mesmo tempo chocante e revelador: a morte de João Batista. Essa passagem parece um drama intenso que nos deixa sem fôlego, pois vemos o desenrolar de intrigas, desejos e fraquezas humanas que acabam levando a um desfecho trágico. Ainda assim, há um profundo ensinamento aqui, que nos desafia a viver com integridade e a buscar a verdade, mesmo quando o mundo grita o contrário. Primeiro, vejamos João Batista, um homem que não abre mão de anunciar o que é reto, custe o que custar. Em meio aos poderosos, ele ergue a voz e diz: Herodes, o seu casamento é inválido. Herodíades não estava de acordo com a lei de Deus. A ousadia de João assusta, pois exibe, o contraste entre a coragem que brota da fé e o medo que nasce dos compromissos vazios. Aliás, notemos a figura de Herodes. Ele respeita João, tem curiosidade por suas palavras e, ao mesmo tempo, se enche de receio. Esse rei se vê preso em um redemoinho de vaidades, promessas feitas diante de convidados importantes e acaba encurralado pelos próprios juramentos. Que ironia, não? Ele que detém poder e riquezas torna-se refém do orgulho e de decisões apressadas. Não é de se admirar que esse tipo de fraqueza continue rondando o coração humano. Quantos de nós, numa ânsia de agradar os outros ou de não perder o prestígio, tentamos escolhas que ferem nossa consciência? E ainda há Herodíades e sua filha. Em busca de vingança, Herodíades planeja eliminar a voz que expõe suas sombras. A pedido da filha, a dança sedutora e o juramento de Herodes são peças de um triste quebra-cabeça que se encaixam para selar o destino de João.
Esse quadro nos faz refletir sobre o poder da influência. Gente, é fácil cair em tramas de quem manipula por interesse próprio, principalmente quando misturamos orgulho, vaidade e vingança. Mas João Batista, mesmo encarcerado, permanece firme. É como se ele dissesse: não vou calar a verdade. Sua vida é arrancada, mas sua mensagem fica como semente de fidelidade. E isso nos faz perguntar: e nós? O que fazemos quando nossa fé é posta à prova? Colocamos nossas convicções de lado para não desagradar alguém? Somos capazes de manter o rumo certo mesmo se nos custar a simpatia de quem manda? Pode parecer distante esse enredo de palácio, reis e bailes, mas não se engane. O cenário pode ser outro, mais modesto, porém a lição permanece. Há ocasiões em que sacrificamos princípios, aceitamos verdades retorcidas ou damos um jeitinho para manter certa aparência. Com isso, vamos sufocando o chamado que Deus faz para viver no amor e na justiça. João Batista nos mostra outra via, a de quem se mantém inteiro, ainda que o preço seja alto. No fim do relato, os discípulos de João recolhem o corpo e lhe dão a sepultura digna. Eles honram a memória daquele que não negou a voz de Deus. Então, o Evangelho termina com esse sinal de esperança. Mesmo em meio ao luto e à dor, há uma semente de esperança que floresce. A morte de um profeta jamais apaga a luz que ele deixou, e essa luz sempre aponta para Cristo, a palavra que vence qualquer escuridão. Portanto, meus irmãos, que essa passagem nos chame à reflexão sobre a verdade, a honestidade e a coerência entre o que professamos e o que fazemos. Que não deixamos a voz interior se calar por medo de perder elogios ou status. João Batista se mantém firme e se torna um farol que nos direciona para a coragem. Sigamos esse caminho, certo de que a vitória final não pertence ao orgulho humano, mas à verdade que é maior que qualquer ameaça. E tenhamos a alegria de proclamar a palavra de Deus, sem medo e sem disfarces. Amém? Hoje é dia de São Ricardo, e São Ricardo foi santo no tempo de família nobre. Viveu uma nobreza interior que precisava ser a de todos os cristãos, aquela que muitos podem nem perceber, mas que Deus está vendo. Os frutos mais próximos que podemos perceber na vida deste santo são os seus filhos, que, assim como o pai, também foram santos. Ele quis ser santo e batalhou para sê-lo como nosso Senhor Jesus Cristo foi, e continuará sendo. Sejamos santos. São Ricardo, rogai por nós. Meus irmãos, essa semana o Evangelho está pegando firme aí para quem realmente se diz cristão, mas não vive o Evangelho. No Evangelho de ontem nós vimos isso, no Evangelho de ontem também, e hoje também. E assim sucessivamente, não só nessa semana, mas durante todo o ano litúrgico da Igreja, durante as pregações do Evangelho. A ideia é fazer com que você sempre viva verdadeiramente tudo aquilo que o nosso Senhor pediu e tudo aquilo que Ele ensinou. Assim como o santo de hoje, São Ricardo, que vocês, toda a sua família, possa ser santo, possa adorar a Deus sobre todas as coisas, possa se doar e servir ao Jesus como Ele mesmo serviu. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa sexta-feira seja repleta da graça de nosso Senhor na vida de cada um. Que a nossa Mãe Virgem Maria esteja aí direcionando você, carregando no colo se preciso for, mas te mostrando sempre o caminho do crucificado. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.